Tudo para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Irmão Micael vai tocar hoje nunca. Ontem eu cheguei, você estava tocando. Aleluia, Jesus. Nosso tecladista hoje não está, mas tem um outro tecladista aí, não é? Aleluia. Glória a Deus. Deus está moldando ele. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículo 25, até o versículo de número 30. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podem se assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje é dia dos pais. O Senhor colocou em meu coração esta palavra, dizendo do filho que honra o pai. Filho que honra o pai. Existem vários tipos de pai. Pai que não conhece o filho. Existem pais que viu o filho quando nasceu, mas o abandonou. Alguns deixaram o filho já com uma idade logo pequena e foi embora. Existe o pai presente. Existe aquele pai que não é presente, que só manda recado. Existe o pai presente, o pai amoroso, o pai bondoso, o pai que não se afasta. Então existem muitos tipos de pais. Pais que amam os filhos, pais que não amam os filhos. Mas, olhando para dentro da Bíblia, nós encontramos muitos pais. Adão, o primeiro pai, teve o privilégio de ser o primeiro. Não sei quantos filhos eles tinham, Adão e Eva, mas eu sei de uma coisa, que Adão amava os seus filhos, mas ele teve uma decepção na sua família, onde um irmão matou o outro. Uma tristeza muito grande para o coração de um pai. Pela primeira vez, a morte chegou na terra. E a morte causou ali uma tristeza muito grande no coração de Adão. Lá na frente nós encontramos um pai chamado Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Era um pai amigo, um pai sincero, um pai trabalhador.
com a ajuda de seus filhos, construiu um grande barco. Com a ajuda dos filhos, ele conseguiu convencê-los a entrar na arca. Olha, eu digo para você, não é fácil convencer os filhos, mas Noé, ele conseguiu conquistar o coração dos seus filhos para que entrasse na arca, a arca da salvação. Conquistar. Você como pai, na conquista do seu filho, conquistar a relação entre pai e filho, para que nós possamos conquistá-los num mundo como esse. Nós temos Jesus, a salvação, mas às vezes nós não podemos pegar o filho à força e colocá-los neste lugar, não é? O que vai acontecer? Nós precisamos de conquistá-lo, não é? Mostrar o nosso exemplo. Noé foi um pai assim, um pai mostrando o exemplo, dizendo para o filho: filho, olha, vem o dilúvio, filho, me ajuda. E depois convenceu os filhos a entrar na arca. Pois bem, nós encontramos Abraão. Abraão foi um pai, posso dizer assim, um pai babão. Demorou muito chegar esse filho. Veio um filho que era Ismael, mas depois chegou Isaac, o seu querido filho. Ele tinha esse como um troféu. Era um pai muito amoroso, mas um pai que, acima de tudo, além de amar seu filho, amava em primeiro lugar o Deus do céu, a ponto de oferecer o seu filho a Deus. Isso é um amor muito grande, mas um pai que amava o filho, mas em primeiro lugar amava ao Deus que deu o filho. Tem esse pai, sim ou não? Eu amo meu filho, mas em primeiro lugar eu amo aquele que me deu o filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Abraão, o pai da fé. Nós encontramos dentro da Bíblia o pai Isaac. Pai Isaac, ele teve 2 filhos, não é? E a um ele amava porque era caçador, ao outro ele amava, mas dentro de casa houve uma confusão e esse filho foi embora, Jacó foi embora, e causando muita dor no coração do seu pai Isaac. Nós encontramos o pai Jacó. Jacó, um homem que teve muitos filhos, tinha uma filha só, mas teve muitos filhos. E esses muitos filhos trouxe a ele alguns desgostos. Você vai entender logo onde eu quero chegar. Jacó teve um filho chamado José, que foi a honra, que honrou o nome do pai, foi honesto, foi fiel a Deus do céu, trabalhou com honestidade, foi humilhado, né? Mas lá na frente ele pôde dizer: glória a Deus pelo meu filho. O meu filho trouxe a salvação para aquele tempo. Nós encontramos na Bíblia um pai chamado Jó. Um pai que teve uma dor muito grande. Perdeu os seus 10 filhos num dia só. Que dor é pior do que essa? Perdeu os seus filhos no mesmo dia. Jó, mas não perdeu a fé em Deus. Perdeu os filhos, mas não perdeu a fé no Deus dos céus. Ele perdeu os seus bens, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Exemplo de um pai. Tem pais que hoje estão perdendo poucas coisas, mas já está perdendo a fé em Deus também. Pai
não perca a fé em Deus. Perca tudo, mas não perca a fé em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse mesmo Jó, que não perdeu a fé em Deus, lá na frente, né, ele recuperou os outros filhos que Deus lhe deu e ainda, né, os seus bens. Ele disse assim, glória a Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jó. E aí eu encontro o pai Davi. Davi, um pai que teve muitos filhos, mas seus filhos lhe causaram alguns problemas, algumas dificuldades. E Davi foi um pai, vamos dizer assim, muito trabalhador, tinha o espírito, né, de reinar, foi ungido por Deus, mas não conseguiu botar em ordem a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ele foi um pai que não teve condições de conduzir os seus filhos de acordo com a palavra. Mas escapou um, chamado Salomão, que ele pôde passar o reino para ele. E ele foi um reino de paz. Paz. Você sabe o que é isso? Paz. Deus concedeu a honra a Davi de passar o seu reinado a um filho que trouxe paz a Israel. Nós podemos encontrar dentro da Bíblia um pai chamado Eli. Por isso que eu coloquei aqui o tema, o filho que honra o pai. Nós encontramos aqui um pai chamado Eli. Eli foi um pai que não conseguiu domar os seus filhos. Ofni e Finéias, ele trouxeram prejuízos à obra de Deus, né? Ele era um sacerdote, ele era alguém importante em Israel, e com muita honra ele fez o seu sacerdócio, ensinou o que tinha de ensinar, mas não conseguiu conquistar os seus próprios filhos. Uma frustração. Mas esse mesmo Eli conseguiu, glória a Deus, ensinar Samuel, glória a Deus, a ouvir a voz de Deus. Porque Samuel foi entregue no templo para servir ao Senhor. Eli, sacerdote, né, era responsável por Samuel. Assim ele ensinou: quando você ouvir a voz dizendo Samuel, Samuel, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, Eli, ele sabia reconhecer a voz de Deus. Eu não sei se tem pais aqui nesta noite que não está sabendo reconhecer a voz de Deus, mas Deus, não é? Ele está sempre falando, né? E nós temos que estar com o nosso ouvido sensível à voz de Deus. E Eli, ele entendia, porque quando Samuel chega e diz assim: meu Senhor me chamou? Não, vai dormir. Meu Senhor me chamou? Não, vai dormir. Mas na terceira vez, ele disse assim: Samuel, vai dormir. Mas quando você ouvir a voz, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Jesus. Ensina o seu pai a reconhecer, ensina o seu filho a reconhecer a voz de Deus. Você, pai, nesta noite. Quando eu digo pai, eu estou dizendo mãe também, tá? Porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela não vem só para o pai, ela vem para o pai, vem para a mãe, vem para o filho, vem para o neto, vem para o avô, vem para o tio. A palavra de Deus é assim. Ensina os nossos filhos a reconhecerem a voz de Deus, porque Deus está sempre falando, sempre falando. Mas nós estamos ouvindo? Estamos sensíveis à voz de Deus? Porque existem mães
que é pai ao mesmo tempo. Ela sozinha ensina o filho. Tem mães que ocupam o papel de pai, porque ela traz o sustento e ela educa, ela ensina, ela cria o seu filho sozinha. Mas então, que nessa noite a palavra de Deus, vindo para o pai, venha também para a mãe. Ensina seu filho a escutar a voz de Deus. O sacerdote Eli foi um pai que não conseguiu mostrar para os seus filhos como que é servir a Deus. Mas veio um filho que não era filho dele, e ele conseguiu transferir o seu sacerdócio para Samuel, e Samuel foi um homem excelente. Aleluia. Apesar que também não conseguiu passar para o seu filho, porque o filho de Samuel também não conseguiu executar aquilo que ele ensinou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque muitas das vezes nós nos questionamos: por que eu ensinei? Por que eu falei? Por que eu fiz assim e meu filho não seguiu? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, nem sempre é como a gente quer, porque as pessoas que estão ouvindo, que estão sendo ensinadas, precisam aprender a obedecer. E quando não obedecemos, o caminho se entorta. Quando não obedecemos, o caminho não vai bem. Então, alguns pais ensinaram certo e o filho preferiu fazer errado. Não fique com a culpa. Não fique com a culpa. Se você ensina certo, glorifica a Deus, fala: Deus, ensina meu filho a voltar para o caminho certo. Não é porque eu estou ensinando, mas ele não quer. Por quê? Ora a Deus, vai buscando a Deus. Pois bem, lemos uma passagem que diz assim, como eu gosto dessa parte. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Jesus, filho, ele soube honrar o seu pai em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo momento. O pai era mencionado na boca de Jesus. Então Jesus disse: Pai, te dou graças, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus, Filho de Deus, nos dando o exemplo de como é que se honra o Pai. E só nesse trecho que nós lemos, nós encontramos aqui nesse versículo Pai. Aí o 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É o Senhor quem manda, é o Senhor que é o Pai. Eu sou só um filho. Então, Pai, a sua vontade é que prevalece, a sua vontade que tem que ser, não é? Glória a Deus. Então, quando o filho sabe honrar o pai, olha só que coisa interessante: Pai, assim te aprouve. É difícil, né, irmãos? É difícil, porque às vezes nós queremos a nossa vontade. Às vezes você quer a sua vontade, mas Jesus ensinou que a vontade do seu Pai era mais interessante. A vontade do Pai era boa. A vontade do Pai era agradável. A vontade do Pai era perfeita. Portanto, glória ao Pai. Glória ao Pai. Aleluia. Jesus, no seu ministério todo, ele sempre falou do Pai. Você pode me provar o contrário? Você pode me provar o contrário? Jesus sempre falou do Pai. E aí o versículo 27: todas as coisas me foram entregues por quem? Por meu Pai.
Se eu tenho alguma coisa, quem me deu foi o Pai. Aleluia. 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 Se Ele me entregou alguma coisa, foi o Pai. Se eu estou padecendo, se eu estou sofrendo aqui nessa terra, quem fez isso? Foi o Pai. Se Ele me enviou para sofrer, quem foi? Foi o Pai. É assim que Jesus estava dizendo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Quando eu leio esse texto, me mostra alguma coisa de filho com afinidade com o Pai. Filho com amizade com o Pai. Irmãos, estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, onde os filhos não querem mais estar junto com o Pai. Os caminhos que os filhos andam, os pais não podem andar. Então não está tendo muita sintonia, né? Mas Jesus mostrou que em seu ministério, para as coisas irem certo, ele tinha que estar conectado com o Pai o tempo todo, porque o Pai tem experiência, o Pai ensina, o Pai está ali para protegê-lo. E Jesus entendeu o seu ministério. O Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí o 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite de Jesus, Jesus o Mestre. Se tem alguém hoje que está nesta noite cansado, está oprimido, Jesus lhe faz um convite: eu vos aliviarei. Glória a Deus. Esta mensagem a gente pregava muito no trem, nas praças, nas ruas, no ar livre, onde multidões de pessoas estavam, e a gente pegava o microfone ou mesmo a garganta e gritava: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está te chamando, você aí, meu amigo, pregando a palavra. Mas só que tem uma coisa: dentro da igreja, dentro da casa do Pai, tem muitos crentes cansados e oprimidos. Mas o Pai nesta noite lhe chama e diz: eu vos aliviarei. Pessoas dentro da igreja, mas cansada, não consegue mais caminhar, não consegue mais glorificar, está carregando um peso, vem para a igreja, parece que trazendo uma cruz, não é? Tem culto hoje, meu Deus, hoje é um culto, tem oração, oração, meu Deus, que isso? Está oprimido, está cansado. Tem culto terça, quinta, sábado e domingo. Meu Deus. Quando chega segunda-feira, graças a Deus, Ezequiel, hoje não tem culto. Graças a Deus não tem culto. Quando o pastor suspende um culto, assim, oh glória! Não vai ter ensaio? Aleluia! Pega aí. Irmão, tudo é do Pai. Aleluia. O Pai lhe deu tudo, não reclame. Somente agradeça e diz: Pai, é a sua vontade. Eis-me aqui. Jesus deixou o trono de glória, deixou a majestade, deixou os seus anjos, deixou tudo e veio para cumprir a vontade do Pai. Se tornou homem como eu e você, sentiu fome, frio, cansaço, está aqui na terra, sofreu tudo para agradar o Pai. Como que nós estamos agradando nosso Pai Celestial?
cansado, oprimido, trazendo uma cruz. Jesus faz um convite nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim, porque no versículo anterior ele diz assim: tudo que eu recebi do meu Pai. E Deus é manso, é humilde. Deus, Ele ensina para o filho ensina para nós, não é? Olha só, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Antigamente cantava assim: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Porque tem alma cansada. Jesus quer aliviar sua alma. Oh, irmão, você sabe o que está com a alma descansada? É você caminhar leve, porque Jesus já levou o peso, Jesus já levou a cruz. Você não precisa andar oprimido, não precisa andar carregando um peso. Nesta noite, Jesus lhe oferece um fardo leve, um jugo suave, um jugo que não machuca, né? Glória a Deus, que não traz nenhum transtorno, sabe? É isso que Jesus quer para nós. O amor do Pai para o Filho é muito grande. Eu sei, tem alguns pais que não amam os filhos, né? Mas o pai verdadeiro, o pai que é um pai, aquele que viu o seu filho nascer, ele ama de uma forma tão grande que está sempre ali de olho, né? Meu filho, nas suas orações, meu filho, Deus, meu filho, ajuda meu filho, dá vitória meu filho, Jesus, eu quero ver meu filho bem. Eu estou falando para o pai e para a mãe também, tá? Ajuda meu filho. Parece que nessa terra só tem um filho dele, um filho dela, não é? Parece que é só eles. Não, irmãos, não, é por causa do amor, sabe? O amor, ele faz com que nós estejamos focados. Um certo pai estava em sua fazenda e o seu filho fez que nem o filho pródigo, fez igual. Falou: pai, tem uma coisa para lhe dizer, eu vou embora, não quero mais morar na casa do Senhor, não quero mais ficar nessa família, estou indo embora. Arrumou as coisas e foi embora. Passado muitos anos, esse filho sofreu, esse filho sentiu saudade de casa. E ele queria voltar, mas estava pensativo: será que meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai querer eu de volta? Será que esse meu pai ele tem condições de me receber novamente? E aí ele resolveu mandar uma carta para o seu pai. Mandar uma carta dizendo: pai, eu queria voltar para casa, mas o senhor não é obrigado a me receber em casa. Se o senhor quiser, o senhor me recebe. Se o senhor não quiser, o que eu vou fazer da minha vida? Eu queria voltar. Cidade, vocês que são jovens, hoje você pega o zap, o número do telefone, envia lá uma mensagem, não é? Antes você tinha que mandar uma carta, a próprio punho, escrever, uma caneta, no papel, colocar no correio e mandar até o endereço. A carta levava 3 dias, alguns dias, chegava até o destino. O pai recebeu a carta
Na carta estava escrito: Pai, eu quero voltar. Se o Senhor quiser me aceitar, o Senhor coloque um lenço numa árvore da fazenda, porque eu vou passar de trem em direção à estação, e se eu ver o lenço, eu quero eu estarei voltando. Mas se eu não ver o lenço, o Senhor não me quis receber, estarei indo embora para sempre. E aí entregou a carta, recebeu a carta. Chegou o dia desse jovem passar, e lá veio o trem vem vindo, e o coração daquele moço começou a se apertar. Será que meu pai colocou um lenço na árvore? E ele já ficou apreensivo, olhando para ver o momento em que chegava à fazenda. E quando o trem vai passando, ele não viu o lenço que estava, mas ele viu aquele monte de lençol espalhado por cima das árvores. O pai embrulhou as árvores que nem um presente, com lençol branco, né? Dizendo assim: meu filho, eu te recebo. Vai que no lenço ele não visse, não enxergasse, mas o amor do pai era tão grande que ele teve o trabalho de cobrir as árvores todas da fazenda. E quando o filho viu aquilo, falou assim: meu pai me quer, meu pai me perdoou, eu vou voltar. Desceu na estação e voltou para casa. Aleluia. Deus nos ama tanto. Muitas das vezes a gente vai embora, muitas das vezes a gente dá as costas para Deus. Não estou dizendo abandonar a igreja, não. Nas nossas atitudes a gente dá cada mancada, mas Deus, o nosso Pai, continua nos perdoando, dizendo assim: eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho. Aí eu lembro do Lázaro cantando assim: eu te amo tanto, 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 que não vem ser meu filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto. Esse tanto, tanto que me deixa impressionado. Tanto, filho, vem ser meu filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Pergunta de novo para ele, por que me queres tanto assim? Aí ele responde: porque eu te amo. Mas por quê? O que eu fiz para o pai para ele me amar? Deus, obrigado. O que você fez para o pai para ele te amar? Mas ele é teu pai. Glória a Deus. Te amou tanto que deu um presente para você, que é a salvação. Jesus te ama. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos ter este amigo chamado Jesus. Glória a Deus. Que nós temos o Pai, que é amigo. Amigo que eu digo é amigo de todo tempo. Eu nunca vi amigo de alguns momentos. Amigo é amigo. No tempo bom, no tempo ruim, ele é amigo. Conselheiro. Já viu o pai dando conselho? Uma vez eu estava aconselhando meus filhos na mesa e eu não vi. A irmã Itamar, com um celularzinho daquele Mequetrefe, antigo, ela estava escondida filmando, eu dando conselho para os meus filhos. Eles já estavam
quase dormindo. E eu sentado na mesa, o cabelo todo arrepiado, falando para eles: o Pai é conselheiro. Se você não tem um Pai aqui na terra que te aconselha, lá no céu você tem um Pai que te dá conselhos. Conselheiro, amigo, provedor. Pai, está faltando. Pai, acabou. Pai, não tem. Você tem um Pai que é provedor. Ele providencia. Qualquer hora, o Pai está pronto a providenciar. Você tem um Pai protetor, que te protege, que te guarda. Glória a Deus. Aprendendo com Jesus. Filho, honra o seu pai. Honra seu pai. Aqui na terra o pai muitas das vezes nos entristece. Quem tem seu pai hoje, às vezes o pai decepciona. O pai falha. O pai às vezes decepciona. Mas continua honrando seu pai. Porque Jesus ensinou: honre o teu pai. Hoje, dia dos pais, que o Senhor possa estar te abençoando. Que você possa ser enxertado por essa palavra. Que esta palavra, sabendo que Jesus, quando você lê os evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Pai, meu Deus, eu quero parar a mensagem. No último momento da vida de Jesus, Jesus disse: está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Viveu a vida falando do Pai. E na hora da morte ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que você possa falar com o Pai, ter amizade com o Pai, todo o tempo, até o último dia. Diga: Pai, aqui estou. Pai, o Senhor é meu amigo. Aplauda o Senhor por essa palavra.